Olá, criptomaníacos! Eu sei que para você que não assiste todos os vídeos do canal, parece que eu tô sempre prometendo uma alta que nunca chega. Tipo a Dilma prometendo trem-bala lá para a Copa de 2014. Não acontece! Mas não é isso que está acontecendo nesse canal. Eu tenho um caso base que é o Bitcoin correlacionado com o M2, correlacionado com a inflação. E essa queda caiu como uma luva nesse cenário, porque encaixou perfeitamente. Tá duvidando? Dá uma olhada no conteúdo e na data desse vídeo aí. E olha a coincidência, pessoal. Tá na tela o famoso gráfico do Bitcoin, que é a linha laranja, em comparação ao M2 global, a liquidez global atrasada em 108 dias. E olha que curioso, pessoal, onde é que foi o fundo do M2 considerando esse atraso? 6 de abril, ou seja, se o Bitcoin encontrasse o fundo em 6 de abril, ele bateria 100%, exatamente com o fundo do M2, que ele está seguindo, que ele está correlacionado até o momento. Como a gente viu, as tarifas ali serão aplicadas no dia 2 de abril. A gente pode ter o quê? Uma queda no primeiro momento, um susto adicional, gerando essa quedinha final aqui, e depois a tendência é o quê? Essa força vendedora se esgotar, principalmente se o Trump sinalizar ali com alguma negociação positiva, redução de tarifa, por exemplo. Pois bem, esse é o gráfico atualizado e vocês percebem que o Bitcoin, que é a linha laranja, encaixou perfeitamente com o M2, com o fundo do M2, que, como eu falei para vocês em diversos vídeos, o fundo acontecia exatamente no dia 6 de abril. Exatamente o fundo que a gente encontrou. O Bitcoin pegou ali nos 74 mil dólares exatamente no dia 6 de abril. Nesse ponto, já não dá mais para chamar de coincidência, porque os movimentos estão praticamente idênticos entre Bitcoin e M2 atrasado em 108 dias. E isso continuando, a gente teria uma explosão de preço para o Bitcoin a partir de maio. Ou seja, não falta muito tempo para isso acontecer. É por esse motivo que vocês estão vendo a minha conta na Quantifury fazendo uma compra de 0.2 BTCs na data de ontem, no meio da queda, no meio do desespero, porque eu confio naquilo que eu falo para vocês aqui no canal. Lembrando que eu não sou mãe de Ná, eu não sou Deus, então pode dar errado, mas eu confio naquilo que eu falo no canal. Principalmente porque quando a gente sai dos gráficos, a gente percebe que a estratégia do Donald Trump está dando certo. Ela só não foi ativada ainda. A primeira parte da estratégia, como eu venho falando para vocês, é o Donald Trump forçar o Fed, forçar o Banco Central Americano a cortar taxa de juros. E para isso, ele precisava causar queda no mercado. A queda no mercado já aconteceu. Agora, o corte na taxa de juros ainda não. Por isso que não está refletido no preço dos ativos. Mas isso está próximo de acontecer. Leiam a matéria da Infomoney. O mercado já projeta 5 cortes de juros nos Estados Unidos em 2025 e vê possível medida emergencial. Lembrando que até agora eram previstos somente 2 cortes no ano inteiro de 2025. Isso já subiu para 5 e ainda podemos ter um corte emergencial. Então está funcionando a pressão do Donald Trump sobre o Banco Central americano. Isso aqui, além de injetar dinheiro no mercado, vocês acabaram de ver o impacto disso para o Bitcoin lá no gráfico do M2, né? Se injetar dinheiro no mercado, a tendência do Bitcoin explodir. Além disso, isso reduz despesa com a dívida dos Estados Unidos. E na ponta da receita, o Donald Trump aumentou as tarifas para outros países. Isso pode gerar muito dinheiro para os Estados Unidos. Mas o intuito é ainda melhor do que isso. Mais dinheiro do que tarifar outros países é você forçar os outros países a baixarem as tarifas para os Estados Unidos. Então, baixa aí, China, por exemplo, que eu baixo daqui. E as duas partes terminam melhores do que começaram essa guerra comercial. Agora, é um sofrimento no curto prazo. Precisa ter sangue frio para sustentar essa situação com crítica, com mídia batendo, com o mercado desabando, e é o que o Donald Trump vem fazendo. E, de certa forma, está funcionando. Mais de 50 países já pediram aos Estados Unidos negociação de tarifaço. Então, 50 países já querem fazer essa brincadeira que eu falei, né? Baixa aqui a sua tarifa para os Estados Unidos, que eu baixo daqui.
a estratégia está dando certo. Só que ela não é tão rápida quanto as pessoas gostariam. As pessoas têm medo de risco, né? Mas lembre, pessoal, não tem como você ganhar dinheiro se você não se expor ao risco. Vai ficar na poupança, você não vai mudar de vida, você não vai ter um desempenho fantástico. Para ter uma grande mudança, você precisa se expor ao risco. Não existe revolução sem sangue. Pouco a pouco, Trump vai abrindo a estratégia que eu venho falando para vocês aqui no canal para todos. Trump pede paciência e diz que resultados com tarifas serão grandiosos. Ele afirmou que as tarifas aumentarão a receita. Então está atacando nas duas pontas, como eu disse para vocês, tanto na redução da despesa quanto no aumento da receita. Se fosse uma empresa, isso é realmente grandioso. Mas se uma empresa consegue reduzir despesa e aumentar receita, você investiria nessa empresa. Só que para fazer isso, você precisa aguentar um remédio amargo. O curto prazo é esse remédio amargo. Vai ter sangue, vai ter sofrimento e tem que ter pulso firme. A notícia agora é que o Trump ameaça taxar a China em mais 50% se a China não voltar atrás de retaliação aos Estados Unidos. A China, né, que sofreu ali também um tarifaço, está tentando devolver aí, né, botar uma tarifa de 34% a mais sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos. E aí o Trump falou, faz isso que eu coloco mais 50% sobre vocês. E é claro, é outra coisa que vai dar medo no mercado, mas ele está peitando, ele não está recuando, que seria, na minha visão, um desastre. E sabe por que eu acho que essa estratégia vai dar certo? Os Estados Unidos estão fazendo a mesma estratégia que grandes empresas fazem para destruir pequenas empresas. O que a grande empresa faz? Vira para o Estado e diz assim, aumenta o imposto. Eu sou a favor de imposto. Aumenta imposto para o meu setor. Por quê? Porque a grande empresa, ela aguenta a pancada. A pequena empresa não aguenta. Se você aumenta o imposto naquele setor, essa grande empresa vai sobreviver, mas aquelas pequenas e médias que estavam tentando crescer para tomar mercado da grande empresa, elas morrem. E com menos concorrência, aquela grande empresa acaba saindo vitoriosa. É uma jogada suja, mas é uma jogada que funciona. Quando os Estados Unidos abalam o mercado, o que acontece? Notem aqui o desempenho de hoje do S&P 500, da Bolsa Americana, praticamente um 0 a 0. Caiu menos 0,2%, ou seja, quase nada, está lateralizando. Mas o que aconteceu com outros mercados? Está aqui o desempenho das outras bolsas. Hong Kong caiu menos 13%, Taiwan quase menos 10%, Japão quase menos 10%, Itália menos 8%, Singapura menos 8%, Suécia, China e Suíça menos 7%. Sim, a China, que está brigando com o Trump, caiu 7%, enquanto a Bolsa Americana, 0%. Portanto, as pancadas do Donald Trump doem mais nos outros do que nele. Portanto, os outros têm um incentivo maior de tentar negociar, de tentar baixar as tarifas de ambos os lados, tornando essa volatilidade de curto prazo uma oportunidade gigantesca, talvez a maior oportunidade dessa geração atual. É comparável ao que a gente teve em dois momentos da história. Esse gráfico aqui é o VIX, tá? É o gráfico de volatilidade do S&P 500, volatilidade da Bolsa Americana. Só tivemos um pico tão alto em dois momentos marcados aqui em cinza na vertical. Estão vendo 2008, exatamente o ano em que o Bitcoin foi criado, justamente devido a essa crise, e depois em 2020, pandemia, onde também tivemos um pico no VIX, um pico de volatilidade, que foi a melhor oportunidade do ciclo anterior. Tá? Quem comprou nesse pico de volatilidade foi quem mudou de vida no ciclo das criptomoedas anterior. E estamos tendo uma nova oportunidade, na minha opinião. A estratégia parece encaixar, o gráfico do Bitcoin com o gráfico do M2 estão encaixados, a volatilidade está condizente com outros momentos de crise que geraram multiplicação enorme de preço para o Bitcoin. E quando entramos no gráfico, eu vou começar de longe para perto, tá? Esse é o gráfico mensal, vocês vão ver que a gente está vendo a mesma situação que aconteceu em todos os ciclos de alta. Ou seja, o preço após atingir um pico retorna para esta linha vermelha, que é a média de 10 meses, tá? No preço do Bitcoin. Notem aqui nesses círculos amarelos que estamos marcando momentos em ciclos de alta quando o preço retorna para essa linha vermelha. Então nós temos aqui diversos halvings, diversos ciclos. O primeiro aqui em 2012, o segundo em 2016, 2020, 2024. Estão vendo o mesmo cenário. Ao longo do ciclo, como por exemplo aqui
em 2012, 2013, olha só, 2 toques na linha vermelha e depois uma disparada. Passamos para o ciclo de 2016, 2 toques na linha vermelha, depois uma disparada. Passamos para 2020, 1 toque na linha vermelha, depois uma disparada. Estamos aqui agora no halving de 2024. Passamos dele 2 toques, agora é o segundo toque na linha vermelha, estamos esperando a disparada de preço. Esses recuos são sempre violentos, tá? São recuos ao redor de 30% de queda, exatamente o que estamos vendo agora e que vimos também aqui em meados de 2024, tá? Também 30%. E logo após esses recuos acontecem as explosões mais fortes no preço do BTC. Aproxima mais um pouquinho o gráfico semanal. Olhem aí o que vem acontecendo neste ciclo de alta. Padrão, pessoal. Rompe para baixo da linha roxa, que é o EMA 21, vem buscar suporte na linha verde, que é a média de 50 semanas. E depois dispara, tá? Aqui, em meados de 2023, levamos aqui 6 semanas abaixo do EMA 21, abaixo da linha roxa. Depois, aqui em meados do ano passado, levamos 10 semanas abaixo da linha roxa. E depois de encontrar o fundo aqui na linha verde, né, na média de 50, aí sim consegue subir e romper a linha roxa. E agora, pessoal, já estamos a 5 semanas abaixo do EMA 21, abaixo da linha roxa, e acabamos de encontrar, né, uma barra completa, chegando aqui, ó, encostando finalmente na média de 50. Então está tudo dentro do padrão por enquanto. Mas vamos aproximar ainda mais o gráfico, entrando no gráfico diário. Olha só, pessoal, não é possível que só eu estou enxergando isso. Não é possível. Aqui nós temos meados do ano passado, mais uma vez, né? Meados de 2024, tivemos um topo duplo, seguido de um fundo duplo abaixo da linha vermelha, que é a média de 50 dias. No caso, o EMA 50. Passamos para o momento atual, tivemos um topo duplo lá próximo aos 108, 109 mil dólares, e depois agora estamos vendo um fundo duplo no mesmo ponto. Inclusive, eu fiz uma alteração nesse gráfico, né? Ele estava assim, ó. Eu considerando esse pavio como um fundo duplo, mas, obviamente, um pavio, ele não tem a mesma força de uma barra completa, por isso que eu estou atualizando. Vocês percebam que a queda, ela está exatamente no mesmo ponto desta queda aqui de março desse ano, né? Então, isso aqui configura muito melhor um fundo duplo do que o que eu estava fazendo antes, né? E fica muito parecido com o gráfico de meados do ano passado. Agora, não temos confirmação de fundo duplo. Vou lembrar para vocês de novo. Para confirmar, o preço precisa subir a partir daqui e romper este topo entre os dois fundos, né? E esse topo aqui, a vela desse topo, ela foi de 87.500 dólares, tá? Então, este é o topo. Para confirmarmos um topo duplo, o preço precisa voltar a subir a partir daqui e romper 87.500. Aí temos confirmação de fundo duplo e uma tendência de explosão de preço para o Bitcoin. Até lá, é arriscado, porque se o preço continuar caindo e romper esse fundo aqui, estamos falando de romper, né, uma vela realmente rompendo 76 mil dólares no diário, aí desconfigura fundo duplo e a tendência é o preço desabar. Mas devido às similaridades entre os dois momentos, inclusive com quedas de 30%, né? Tivemos 32% de queda agora e 33% de queda lá em meados do ano passado. Então até a queda tem o mesmo tamanho por enquanto. Vocês percebam aqui que o fundo duplo também é igual nos dois momentos. Eu acho que a maior tendência é a gente ver o preço do Bitcoin se recuperando. Lembrando, em comparação ao gráfico do M2, teríamos ainda lateralização pesada até maio. Então seria um mês aí de sofrimento, não é um mês tranquilo, tá, pessoal? Até porque pode ter algum evento macroeconômico, uma briga gigantesca que a gente não tem como prever, que derrube o preço. Mas tudo se mantendo como está, uma tendência de redução de taxa de juros, de negociação para redução de tarifas dos dois lados, a tendência, na minha visão, é o preço do Bitcoin se recuperar a partir daqui. Coloque na sua cabeça que essa queda do Bitcoin não tem nada a ver com o Bitcoin. O Bitcoin não pode ser tarifado. Isso é medo do mercado. O mercado está fugindo de todos os ativos e correndo para o dólar. Mas o Bitcoin não tem nenhuma ligação com isso. Muito pelo contrário, a rede do Bitcoin nunca esteve tão forte.
Pela primeira vez na história, em 16 anos de Bitcoin, a taxa de hash do Bitcoin, hash rate do Bitcoin, atingiu 1 zeta-hash por segundo, tá? Então está em alta histórica aqui a dificuldade da rede, o poder computacional da rede do Bitcoin. E existe aqui uma correlação entre poder computacional, que é essa linha azul subindo, que bateu alta histórica, né? E o preço do BTC, que é a linha na cor amarela. Notem que pode levar um tempinho a mais para acontecer, mas quando o poder computacional sobe, preço do Bitcoin eventualmente também vai acompanhar essa subida. E agora está muito defasado, né? O preço do BTC está aqui embaixo, como pode ver, abaixo de 80 mil dólares, né? E o poder computacional está em alta histórica. O que estamos vendo agora é um momento histórico, um momento de substituição de moedas de reserva. O dólar, por exemplo, nem sempre foi a moeda de reserva. Muito pelo contrário. Há 100 anos atrás, a moeda de reserva era a moeda britânica, a libra, né? E antes dela, tivemos a moeda holandesa. E vocês percebam que, do início da moeda até o final dela, existe uma janela de mais ou menos 250 anos, né? Onde o auge aqui, ela se torna a moeda de reserva mundial. Então isso aconteceu com a moeda holandesa, com a moeda britânica, e agora estamos vendo esse processo com o dólar. O dólar, que vem sendo a moeda de reserva mundial há mais ou menos 100 anos, ele está em declínio, ele está deixando de ser essa moeda de reserva porque perdeu o seu lastro na escassez, que no caso do dólar era o ouro, e deixa, portanto, de servir como uma reserva real de valor, e vem emergindo há 16 anos uma nova moeda, o Bitcoin, que sim, tem o lastro na escassez, corrige o problema que o dólar deixou de corrigir. E esse processo, uma hora, vai acontecer como sempre aconteceu na história, a substituição de uma moeda dominante por outra moeda dominante. Mas é claro, pessoal, uma revolução, uma troca de moedas como essa sempre está ligada a um grande conflito, a um grande momento turbulento da história. Então, se lá atrás a Inglaterra entrou em guerras e, de forma a ter dinheiro para sustentar a guerra, tirou o lastro no ouro, perdendo, portanto, o lastro na escassez que permitia a sua moeda servir de moeda de reserva, agora os Estados Unidos estão também numa guerra mundial, numa guerra comercial mundial, dando claros sinais de que a hegemonia do dólar está chegando ao fim. Se você aposta que os outros países continuarão usando o dólar, mesmo sendo punidos pelos Estados Unidos com inflação, com impressão de dólares e também com tarifas, como está acontecendo agora, se mantenha no dólar, se mantenha na bolsa. Se você acha que estamos diante de uma mudança global, onde não é mais possível existir uma única moeda sob controle de um país nas reservas de todos os outros, chegou a hora de migrar para o Bitcoin. Você precisa de coragem para fazer dinheiro. É muito fácil comprar Bitcoin quando ele está no topo, quando ele está em alta histórica. E é justamente por isso que todos fazem nesse momento e perdem dinheiro. Quem enriquece é quem compra Bitcoin no fundo. Aqueles que apostaram no Bitcoin lá na crise de 2008, quando ele nasceu, aqueles que apostaram no Bitcoin durante a pandemia global e aqueles que apostam no Bitcoin hoje, em meio a uma guerra comercial. Se você quiser atualizações diárias sobre esse assunto, entre de graça no meu WhatsApp. O link está na descrição ou no primeiro comentário. Já pediu o like? Não, né? Deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima.